papel importante, que é de incentivar suas mulheres também a procurar informações sobre as questões que envolvem o câncer de mama, tá? Principalmente nesse mês, que é o mês de outubro, e que mundialmente há toda uma mobilização para a questão dessa discussão. É o Outubro Rosa, tá? Prevenção e diagnóstico precoce podem fazer a diferença para salvar a sua vida. Lamentavelmente, o câncer de mama ainda é um dos que mais mata no mundo, tá? E o Brasil não é diferente. Por isso, trouxemos aqui um especialista, a médica oncologista Berta Caterine, já esteve aqui conosco em outras oportunidades e hoje dedicou um tempo para conversar com você sobre esse tema. Doutora Berta, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Jornal da Mix. Houve um tempo em que toda a discussão envolvendo a questão do Outubro Rosa e detecção de pontos suspeitos na mama passava pelo toque da própria mulher na mama. Posteriormente, com a evolução da própria ciência e os profissionais, descobriu-se que se, de alguma forma, se ela toca na mama e percebe algo diferente, é porque, se for câncer, de alguma forma já estaria um pouco mais avançado. Então, houve uma mudança nesse conceito? Queria que a senhora começasse falando sobre isso. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, queria agradecer mais uma vez estar aqui, é sempre um prazer e é sempre muito bom esclarecer algumas dúvidas da população, né? A nossa intenção é essa. Na verdade, a gente ainda estimula o autoexame, porém, a gente sempre frisa que ele não substitui os exames de rastreamento. Por quê? Quando o tumor já tem 1 centímetro, ele já tem milhões de células. Para o oncologista, dependendo do tipo de tumor de mama, 1 centímetro já é até grande, que é o que a gente conseguiria palpar. Então, ele não pode substituir de forma alguma exames que conseguem fazer o diagnóstico de uma forma muito mais precoce, em que ele ainda não é palpável. E a gente vai conseguir um número de células menor e, com isso, mais cura para paciente. A gente tem estudos que mostram que um tumor de 1 centímetro, ele já tem em torno de 10 a 15% de mortalidade. E dependendo do tipo, se for um tipo mais agressivo, ele pode ter uma mortalidade ainda maior. Então, quanto mais cedo e até mesmo antes de desenvolver um câncer propriamente dito, né? A gente tem uma entidade chamada carcinoma ductal in situ, que ele só é descoberto na mamografia, porque ele vem com microcalcificações, e que ele ainda não é um câncer e ele tem 100% de cura. Mas se a paciente não fizer um diagnóstico na forma ainda da microcalcificação, e sim quando forma um nódulo, que aí ele já é invasivo, a gente diminui a chance de cura da paciente. E aí, os fatores de risco que eu acho que são primordiais para que a gente possa fazer o alerta e que estão aí embutidos nessa campanha do Outubro Rosa, né? O que é que nós, mulheres, podemos fazer para evitar, para prevenir? Muitos cânceres merecem prevenir. Tem cânceres que não tem como prevenir, mas o câncer de mama tem como prevenir. Essa é a grande pergunta. Sim, na verdade, muitos cânceres têm a possibilidade de prevenção, porque a prevenção primária é aquela que você vai evitar o desenvolvimento da doença. Então, como é que a gente evita? O maior fator de risco de câncer de mama é a idade. Então, por isso, a mamografia é recomendada a partir dos 40 anos de idade. Ela não é proibida antes disso, se houver alguma alteração detectada pelo médico, pela própria paciente, história familiar, né? A gente sabe que a gente faz mamografia mais cedo em paciente com história familiar, mas obesidade, sedentarismo, consumo de álcool, tabagismo, tudo isso pode ser evitado e vai reduzir a chance da pessoa ter um câncer em geral e um câncer de mama também. Como é que a mulher percebe que tem alguma alteração? Tem algum sinal que o corpo dá de que algo está errado? A mulher, voltando a frisar que quando ela vem a perceber, provavelmente é uma doença já um pouquinho além daquilo que a gente, que é oncologista, gostaria para poder tratar essa paciente. Inclusive, é importante a paciente entender que se ela descobre, antes de conseguir palpar, se ela fizer os exames de rastreamento direito, ela pode até não precisar fazer quimioterapia, que é o grande medo, né? 90% das pacientes que chegam para mim no consultório, tanto na rede privada quanto na rede pública, o grande medo é a quimioterapia. E se esse é o nosso maior medo, a gente tem que descobrir mais cedo, porque nem sempre é necessária a quimioterapia. Isso é muito importante. A mulher, ela pode sentir uma nodulação, ela pode sentir alteração da cor da pele, alteração da textura da pele, que a gente chama de casca de laranja, né? Então, todas essas alterações, ela deve procurar sim um médico da atenção básica, que vai notar a diferença, vai fazer o exame físico e vai referir para um especialista. O intervalo, né, dos exames é sempre de 1 ano, é isso? Os exames de rastreamento, sim, sempre de 1 ano. Às vezes o especialista, quando detecta alguma alteração, pede com 6 meses, um intervalo um pouco menor. É pedido, às vezes, até exames mais complexos, como ressonância, né, de mama. Algumas pacientes precisam fazer ultrassom também, quando a mama
é mais densa, mas o intervalo dos exames é anual. E a gente recomenda que a paciente se toque mensalmente, sempre no intervalo do ciclo menstrual. Se tem casos na família, mãe, irmã, tia, prima, que tiveram câncer, não necessariamente câncer de mama, mas tiveram tem um histórico de câncer, é preciso fazer esse rastreamento a cada 6 meses, por exemplo? Diminui o período de intervalo de um exame para o outro? Não diminui o período de intervalo, mas diminui a idade que ela vai começar. Então, por exemplo, ovário, ele é um primo do câncer de mama. Então, toda paciente com câncer de ovário tem um parente de primeiro grau com câncer de ovário, maior atenção à mama. Câncer de próstata também, pâncreas também, eles fazem parte, às vezes, da mesma família. E existem outras síndromes até relacionadas a câncer de intestino, câncer de estômago. Então, essa paciente, se ela tem um parente de primeiro grau que teve um câncer com menos de 50 anos, ela vai ser orientada a fazer 10 anos antes do recomendado o início dos exames de rastreamento. Então, o exemplo, uma paciente que teve uma mãe que teve um câncer de mama com 40 anos, ela vai fazer os exames de mama aos 30. Ela começa a fazer aos 30 o rastreamento do câncer de mama. Doutora, o câncer de mama, ele é um câncer que em geral aparece com tumor fechado ou é um câncer com tendência à metástase mais rápida do que outros cânceres? Depende do tipo do câncer de mama. A gente tem 4 tipos de tumor de mama. Alguns que são relacionados ao hormônio, por isso que a gente fala tanto a questão hormonal em câncer de mama. Esses são os mais comuns, mas a gente tem tumores mais agressivos, o mais que a gente considera é o triplo negativo, que ele não marca hormônio, nenhum outro marcador da mama, do tumor. E esse tumor, o triplo negativo, ele às vezes bem pequenininho, ele já tem metástase. Então, o oncologista, quando atende, já pede exames mais complexos para ver se essa paciente realmente tem uma doença localizada ou não. É impressionante isso, gente, por isso que a gente tem que trocar sempre informações. A gente está falando do Outubro Rosa, que é o mês da conscientização, tá? Mas durante todo o ano, a rede pública oferta esse atendimento com profissionais especializados, além, claro, se você tem a possibilidade da rede privada também fazer esse acompanhamento. Todas essas condicionantes que falou aqui a doutora Berta têm que ser levadas em consideração, principalmente o histórico, né, das pacientes de um modo geral. Se puder manter uma presença com o mesmo profissional, é melhor porque ele vai conhecer o histórico da paciente, né, doutora? Sim, é sempre importante, até porque quando tem uma alteração, é a evolução dessa alteração que vai chamar a atenção do mastologista. Mas, se não for possível, não deixar de ir. E não prestar atenção nas fake news, né, gente? Tem muita informação errada. Mamografia causa câncer, mamografia não causa câncer. A taxa de radiação é muito baixa. Não existe nenhum exame ainda que substitua a mamografia. O ultrassom não substitui a mamografia, porque ele não vê microcalcificação, que é a lesão antes de virar um câncer, que é o que a gente realmente quer. Então, é importante a gente se livrar dessas fake news e procurar informação de qualidade. E aqui é uma oportunidade da gente estar transmitindo isso para a população. Pois é, volte sempre, doutora. Estamos sempre à disposição. Esse é um tema muito importante. O câncer de mama tem um enfrentamento importante, cada vez mais especialistas atuando nessa área. Ao nosso lado está aqui a doutora Berta Caterini, ela que é oncologista. E não temer, tá? Existem tratamentos muito eficazes e principalmente, claro, focados para que preserve a sua vida. A questão estética hoje também já é lei, né? A própria reconstituição da mama, no momento em que acontece a retirada, Alagoas tem um passo à frente em relação a isso, e o mais importante é a preservação da vida, com certeza. Doutora Berta Caterini, oncologista, muito obrigado por trazer esse tema hoje tão relevante aqui no Jornal da Mix. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, doutora. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom trazer o alerta. O Outubro Rosa está aí sendo destacado por tantas instituições. A gente, inclusive, falou do marketing que envolve a campanha e que é importante, mas não é só marketing, tá, gente? É conscientização. Então vamos nos prevenir, vamos focar e buscar hábitos cada vez mais saudáveis que fujam dos fatores de risco para a doença. Eu faço a minha mamografia certinha, deixa eu registrar aqui, viu? A cada ano eu tô aqui, ó, com o meu exame em dia. A gente, claro, se preocupa porque quando a gente fala em câncer, são tantos tipos de câncer, são cânceres que são silenciosos, então a gente fica, meu Deus, mas qual o exame que eu preciso fazer com mais frequência? A gente tá falando do câncer de mama aqui, mas e os outros? Quais são os exames? A partir de que idade? Então a gente vai estar sempre alimentando você aqui que ouve o Jornal da Mix, que acompanha a gente todos os dias de informações, do máximo que for possível, porque quanto mais informação tivermos, mais consciência sobre a doença e busca pela prevenção teremos também como estímulo aqui para o nosso teleouvinte. Doutora Berta, obrigada.
E volte sempre, viu? A gente gosta muito de bater esse papo. Obrigada. Agora, 7h13.